Abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 3, verso 5. A palavra de Deus sempre traz coisas novas, né? Mesmo em textos já lidos, já estudados, sempre tem coisa nova. É incrível como ela se renova, ela é atual. Mais atual que o jornal de amanhã. O texto diz o seguinte: aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Somente até aí. A nossa herança em Jesus Cristo, ela só pode ser acessada e recebida pela fé. Não existe outro meio de você receber a herança de Deus em Cristo Jesus que está disponível para você. Nesse texto você vai ver que o texto diz: aquele que vos concede o Espírito e opera milagre em vós. Veja que Deus está constantemente suprindo o Espírito para que ele faça milagres. Existe um suprimento dos céus para que o Espírito produza sinais, prodígios e maravilhas na vida das pessoas. Mas o texto diz também que esses milagres são feitos quando você ouve a fé, a pregação da fé, e não as obras, e não aquilo que eu faço. Se eu recebo o Espírito, significa que eu também fui preparado para receber esse Espírito. Eu fui purificado para receber o Espírito Santo. O sangue de Jesus me qualificou para receber o Espírito. Por isso que a pregação da fé, ela também trabalha na remissão dos pecados. Você vai ver que em Lucas 24, verso 47 diz, Lucas 24, verso 47, e que o arrependimento e a remissão de pecados sejam pregados em seu nome em todas as nações, começando em Jerusalém. O que é para ser pregado em todas as nações? O arrependimento e a remissão dos pecados. Existe uma clareza no conteúdo da mensagem. Por quê? Porque é o pecado que condena. As pessoas precisam internalizar isso, se convencer disso. Mas o que me chama a atenção nesse texto aqui, que é para todas as nações, mas ele frisa que começando em Jerusalém. Jerusalém é a cidade mais culpada por ter rejeitado e crucificado Jesus. Foi ali que ele foi entregue. E veja, o Evangelho começou a se espalhar a partir de Jerusalém. Isso é graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Foi em Jerusalém que condenaram Jesus, foi em Jerusalém que crucificaram Jesus, pois também a graça vai se manifestar ali primeiramente, inicialmente. Nesse sacrifício de Cristo na cruz, nós recebemos o direito de receber o Espírito Santo. E entenda, só recebe o Espírito Santo de Deus quem é filho de Deus. O Espírito Santo é uma confirmação que você é filho
E Ele testifica disso dentro de você. Gálatas 4, verso 6, diz o seguinte, olha só que poderoso. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, clamando, Abba, Pai. Então você já não é mais servo, mas um filho. E se um filho, então um herdeiro de Deus em Cristo. Uau! Se eu sou filho, eu recebo o Espírito Santo. E se eu recebo o Espírito Santo e sou filho, já não sou mais servo. Sou um filho, e se eu sou de fato um filho, eu sou herdeiro de Deus em Cristo. Existe uma herança para os filhos. Filho tem direito à herança. O pai deixa uma herança para os filhos. E esse texto aqui, quando o texto diz somos filhos, a palavra filho aqui utilizada no grego é huios, que significa filho maduro, filho adulto, filho já formado. Para ser herdeiro, o filho tem que ter amadurecido. Uma criança não pode ainda entrar na herança. Um bebê, ele é herdeiro, de fato, mas ele não está pronto para exercer. Ele precisa crescer, ele precisa se desenvolver. Israel, nesse tempo, estava debaixo da lei, portanto, estava no beabá, estava na papinha, estava no ABC, aprendendo o básico, estava no jardim de infância, era um bebezinho, não estava apto a receber a herança que haveria de ser entregue em Cristo Jesus. Ainda estava naquela, olha, não matarás, não roubarás, não coloca o dedo na tomada que dá choque, menino, para de subir aí que você vai cair. O filho maduro, ele não precisa que o pai fique falando, não faça isso, não faça aquilo. Ele já tem a lei do pai no seu coração, e ele sabe muito bem qual é a vontade do pai. Vocês estão me entendendo? Sob a graça, existem filhos maduros, adultos, crescidos. Quando o filho de um chefe de uma empresa vai ao escritório, vai na empresa do pai, e no final do expediente o funcionário larga as luzes acesas, o ar-condicionado ligado, o que é que o filho faz? Ele vai lá e desliga. Ele desliga porque ele tem interesse nas coisas do pai, porque ele é herdeiro das coisas do pai. Ele tem um interesse pessoal. Quando o cristão, quando o filho de Deus começa a viver com esse espírito de filiação, ele executa e ele faz as coisas com maior excelência. Porque você tem o Espírito, como nós lemos aqui. Você é filho e tem o Espírito do Pai em você. Então, o Espírito Santo em nossos corações nos ensina, nos confirma a ver Deus como Pai. Ele produz dentro de nós afeições apropriadas a respeito de quem eu sou. Eu não tenho problema de identidade. Eu sei quem eu sou. O que define quem eu sou é o meu pai, é quem me gerou, é a minha casa, é a minha família, e não as circunstâncias. A verdade é que as circunstâncias vão se dobrar
a realidade que a minha família e o meu pai me proporciona. A crise do lado de fora não pode definir como vai ser a minha vida. O que define a minha vida é o padrão da família que eu pertenço. E o meu pai é o dono de tudo. O seu pai é o dono de todas as coisas. Não tem como você passar falta. Não tem como a escassez te cercar. Olha quem é o seu pai, olha qual é a família que você pertence. Deus busca ter esse relacionamento com você, de filho para pai, de pai para filho. Ele quer intimidade, ele quer relacionamento íntimo. Ele não quer essa distância, senhor e servo, você não é empregado. O texto que diz que você é filho, recebeu o Espírito Santo e por ser filho você é herdeiro. E o texto foi claro, diz que você não é mais servo. Você é filho. Ponto final. Se comporte como um filho. Se relacione com seu pai. Tenha intimidade com ele. O Espírito Santo testifica. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe no seu interior uma confirmação diária, constante, que você é filho de Deus. Romanos 8, verso 14, diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ei, não tem como ser filho se não tiver o Espírito. Todos os que são guiados. Você permite ser guiado pelo Espírito Santo? Ou você anda por conta própria? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pois você não recebeu o espírito de escravidão novamente para temer, mas você recebeu o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Existe uma confirmação, existe uma certeza. Diariamente você percebe isso. Eu sou filho amado de Deus. Deus fica muito satisfeito quando você se aproxima dele como filho. Quando você o olha como pai. Sabe, você precisa afinar esse relacionamento. Você precisa aumentar essa intimidade com o seu Pai Celestial, sem sentir medo, sem sentir distante dEle. Um pai não está te olhando para te julgar. O pai sempre te olha com a intenção de te ajudar, de te suprir, de ser o seu supridor, de ser o seu mantenedor, de ser o seu protetor. O pai não está procurando, deixa eu ver os erros. Não, ele está procurando sempre o melhor para a sua vida. Alguns dizem, mas tem que ter temor do Senhor. Tá, mas esse temor aqui, leia, veja o contexto, não é medo, servil, como se fosse um escravo, tenho medo, ele vai jogar um raio na minha cabeça se eu desobedecer. Se eu errar o alvo, se eu deslizar, ele já está lá na posição. Não, é um temor reverencial para com Deus. É uma reverência, é um reconhecimento de quem Ele é para mim, de quem Ele é em mim. Ele é o meu mentor, Ele é a minha direção, Ele é o meu instrutor, Ele é o meu mentor. Recebemos a direção do Espírito Santo por meio desse espírito de filiação.
Quando você entende que você é filho, você começa a ser guiado e ser direcionado pelo Espírito Santo. Ele começa a te instruir, ele começa a te mostrar o caminho, você não está sozinho mais. A lei e os mandamentos de Deus são cravadas no seu coração. Você não precisa de alguém te lembrar. A própria lei, os próprios mandamentos na pessoa do Espírito Santo vai te mostrar o caminho de retidão que você precisa seguir. Você não precisa de uma placa, você não precisa de tábuas, você não precisa de gente. Não, é de dentro para fora. Os mandamentos e as leis de Deus, não mais escrito em pedras, mas num coração de carne, cravadas no interior de cada um dos seus filhos maduros. O Espírito Santo nunca o levará a quebrar os 10 mandamentos. Na verdade, ele vai te levar a exceder os requisitos dos mandamentos. Jesus, ele não veio quebrar, ele veio exceder. E o Espírito que você recebeu também não vai quebrar os 10 mandamentos. Ele vai fazer você exceder os mandamentos. Em vez de você ser mesquinho e deixar de ser mesquinho, você vai passar naturalmente a ser generoso. Vai ser a sua natureza, uma natureza de generosidade. Em vez de ter um casamento sem amor, você vai amar a sua esposa como Cristo ama a igreja. E vai ser natural, porque vai brotar de dentro para fora. Porque isso está gravado no seu interior, está gravado no seu coração, é a sua natureza, é a sua essência, depois que você nasceu de Cristo. Não é uma forçação de barra, não vai ser difícil você fazer as coisas certas. Porque o poder de Deus, na pessoa do Espírito Santo, está dentro de você te instruindo e fortalecendo. E creia, mesmo que você se ache fraco, o poder dele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Você pode todas as coisas porque ele te fortalece. O Espírito Santo vai te orientar conforme você se move. Dê um passo de fé e ele vai te instruir sobre o que fazer no próximo passo. Se tem que virar à esquerda, se tem que virar à direita. Mas você precisa se mover. Fé é movimento, fé é atitude. É difícil guiar um carro estacionado, o Espírito Santo está querendo te conduzir, mas você precisa se mover. Ele vai te conduzir de dentro para fora. E quando você tem o Espírito Santo, você sempre sabe o que fazer. Você nunca vai ficar indeciso. Se você não fizer o que ele manda e o que ele instrui, você vai perder a paz no seu interior. A paz é o árbitro para quem tem o Espírito Santo. Decisões certas, a paz vai tomar conta do seu interior e você sabe que a decisão é certa. Quando a decisão é equivocada, sinceramente, você vai ter uma frustração interior. A paz vai desaparecer e você sabe que você está cometendo um erro se você continuar nesse caminho. Então você vai perceber nitidamente a instrução do Espírito Santo na decisão que você precisa tomar. A lei no seu interior vai te conduzir pelo caminho de vida. É muito mais fácil, é muito mais simples seguir a direção do Espírito Santo do que querer cumprir a lei com a própria capacidade. Como o povo de Israel, na beira do Monte Sinai, no pé do Monte Sinai, viram para Deus no seu orgulho e diz: nos dê o teu mandamento que nós iremos obedecer.
podia ter ficado debaixo da graça que estava sobre eles, porque eles saíram do Egito, ninguém adoeceu, ninguém morreu, a roupa não envelhecia, aí depois a soberba sobe e eles acham que precisam, por conta própria e pela sua própria capacidade, agradar a Deus. Entenda, a lei é rígida em suas exigências. Tiago 2, verso 10. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um ponto, ele se torna culpado de tudo. Nunca matou, mas se cobiçou, você é culpado de assassinato. Ah, nunca roubei, mas já cobiçou. Veja, o último mandamento, ele pega qualquer homem, qualquer pessoa. Quem aqui na sua mente nunca cobiçou algo? Quem aqui nunca cobiçou, levanta a mão. Então veja, está todo mundo, se tivesse debaixo da lei, condenado de todos os mandamentos. Estaria debaixo de maldição, a maldição da lei. A lei é um composto, é um todo, não tem como, ela é toda interligada. Quebrou um, culpado de todos. Falhou em um mandamento, culpado de todos os mandamentos, por ter quebrado a todos. Vai ser contabilizado. Não vai pegar a porcentagem, não, você quebrou uma lei, foi uma lei que você quebrou. Então, vamos lá, 10%. Não, é 100%. É igual um colar de pérolas. Se você quebrar o cordão, todas as pérolas vão cair no chão. Todas as pérolas vão se perder. A Bíblia inteira é sobre Jesus. A Bíblia inteira é sobre o Cordeiro de Deus. O Antigo Testamento é o Novo Testamento oculto. E o Novo Testamento é o Antigo Testamento revelado. Quando você lê a lei, peça para o Espírito Santo te mostrar Jesus ali. Ele está em todo o Antigo Testamento, ele está em toda a Bíblia. Deixe o Espírito Santo revelar Jesus por trás das letras, por trás das frases, por trás dos textos. Você recebeu o Espírito Santo para ser direcionado por ele. Você não iria receber o Espírito Santo para viver por conta própria. Jesus já cumpriu a lei no seu nome. Ei, você que quer cumprir a lei por conta própria, a Bíblia diz que Jesus já cumpriu a lei no seu nome. Você quer ver? Romanos 10, verso 4. Romanos 10, verso 4. Porque Cristo é o cumprimento da lei para a justiça de todo aquele que crê. Ei, vamos lá. Jesus é o cumprimento da lei para a nossa justiça. Então eu sou justo porque Jesus cumpriu a lei. Porque Ele cumpriu toda a lei, eu sou justo, porque aqui está dizendo, Cristo é o cumprimento da lei para a justiça de todo que crê. Quem aqui crê em Jesus Cristo? Então Ele cumpriu a lei e por causa disso Ele te fez justiça de Deus. Amém? Nós precisamos crer nessa justiça. Senão nós vamos buscar a justiça por conta própria. E é terrível buscar a justiça por conta própria. Nenhum homem conseguiu.
Não vai ser eu ou você que vamos conseguir. Precisamos da justiça de Cristo. Jesus cumpre toda a lei, executa toda ela, Ele não quebra nenhuma em sua obra consumada. É muito mais fácil você ser conduzido pela justiça de alguém que foi justo por você do que por conta própria. Porque Ele vai te dizer, ei, aqui ó, por aqui, esse aqui é o caminho. Não, ali você quebra a cara, é aqui. Todo mandamento de Deus, todo ensinamento de Deus na Bíblia não é para cortar o teu barato, é para evitar que você não quebre a cara e sofra. Nós estamos no ano 2000, e a Bíblia ainda diz que sexo só depois do casamento. Faça antes e quebra a cara. Faça antes e acumule alguns demôniozinhos de estimação para te acompanhar como fantasma na sua vida. Quando Deus fala, Ele está querendo cortar o barato de ninguém. Ele está querendo que você não viva experiências negativas e não enfrente demônios que você nem precisaria enfrentar na vida se você só ouvisse aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Amém? Todo mundo ficou sério. Abraão teve um filho na carne, na lei. E ele teve outro filho do Espírito, da graça. Vamos ler o texto? Esse texto aqui é surpreendente. Preste muita atenção no que esse texto vai dizer. Gálatas 4, verso 21. Olha só como é claro aquilo que Deus diz através desse texto. Gálatas 4, verso 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Uau! Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora, contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Eu preciso explicar alguma coisa? Esse texto é claro. Abraão teve 2 filhos, Isaque e Ismael.
Ismael nasceu de acordo com a carne, esforço humano. Quando Deus te prometer algo, não se esforce para aquilo que aconteça. Abraão deu um jeitinho para a promessa de Deus se realizar. Gerou um filho na carne. O homem tentando ajudar Deus cumprir as suas promessas. Extraordinário isso. Com a mãozinha do homem lá. Dá ruim, sempre dá ruim. Abraão ainda era viril na época em que teve Ismael, veja. Ele produziu tudo por conta própria, pela força, pela sua capacidade, pela carne, pela sua decisão. Ele foi lá e falou, eu vou ajudar a Deus, Ele me prometeu um filho, eu ainda sou viril, eu ainda posso fazer filho, então deixa eu ajudar a Deus. Nasceu Ismael, o filho da escrava. O corpo de Abraão não era mais viril quando gerou Isaque. Ele não poderia fazer aquilo sozinho. A promessa de Deus para a sua vida, você não tem capacidade de trazer à existência por conta própria, sozinho. Só o poder de Deus na sua vida vai trazer a promessa materializada para a sua vida. Deus aparece a eles e disse que era hora de Isaque nascer. É hora da promessa acontecer. É hora da promessa. Deus se apresenta como El Shaddai, o Todo-Poderoso. Deus forneceu poder de ressurreição a Abraão e Sara. O poder de Deus fez Sara ser renovada em sua juventude, fez ela se tornar fecunda novamente. Sara com 89 anos de idade. E Abimeleque, um rei filisteu, queria Sara em seu harém. Sara com 89 anos de idade, e o rei Abimeleque olhou assim, uau, eu quero essa mulher para mim. Abraão tinha mentido, falando que era irmã, então o rei cresceu o olho e falou, me interessa. Que mulher linda, 89 anos! Deus rejuvenesceu. Deus ressuscitou o que estava morto. Para cumprir a promessa que Ele te fez, Ele é capaz de ressuscitar qualquer coisa que esteja morta. Ele não precisa da sua ajuda, Ele vai cumprir a fidelidade dEle e as promessas dEle, por causa do poder dEle. Não tente facilitar a vida de Deus, Deus não precisa de ajuda. Deus tornou Sara linda e jovem. As mulheres cristãs são chamadas de filhas de Sara. Quantas filhas de Sara nós temos aqui? Aquilo que estava sobre ela está sobre você. Aquilo que foi prometido a ela é prometido para você. Sara é a única mulher na Bíblia que teve sua juventude renovada. A única. Exclusiva. Só que essa promessa foi dada à descendência dela. Não foi só para ela, mas a descendência dela em Cristo. Somente pela graça uma coisa dessa pode acontecer. Por isso que eu digo, você vai ser renovado. Você vai ter vigor, a regra natural não funciona na sua vida e no seu corpo. Sobre você existe uma graça especial e uma regra especial do céu para a sua vida. Você vai ser tratado de uma forma diferente porque você é filho de Deus e Deus te trata de forma diferente porque você é filho, você é filha. É o teu pai, ele vai te tratar diferente. Quando você tenta guardar a lei, você se torna como Agar, filha do servo.
H se refere ao Monte Sinai, onde foi entregue a lei, os 10 mandamentos. Gera escravidão. Toda vez que você tentar guardar a lei, você vai cair em escravidão, você vai se tornar escravo, porque você é incapaz disso. Qualquer pessoa que guardar a lei é uma apostasia, caiu da graça, caiu da nova, abriu mão da nova aliança, não está em Cristo. Não tem como, gente. A Bíblia é clara, o Espírito é da graça. Se eu não estou na graça, como que eu vou ter o Espírito da graça? E o Espírito confirma que eu sou filho. E que eu sou herdeiro. Isaac e Ismael compartilhavam o mesmo pai, mas não a mesma mãe. Todos os crentes têm o mesmo Pai Celestial, mas aqueles que tentam guardar a lei têm Agar como mãe. Escravidão. Escravidão. Aqueles que vivem pela graça têm Sara como mãe. Herança. Acesso. Quem está sob a lei não compartilha da herança daqueles que estão sobre a graça. Nós lemos isso no texto. Precisamos permanecer firmes na pureza do Evangelho. Paulo, quando viu Gálatas saindo, desviando do Evangelho puro, olha o que ele disse. Gálatas 1, verso 6. Eu me admiro que você esteja abandonando tão rapidamente aquele que o chamou na graça de Cristo para uma boa nova diferente. Me admiro que você se desviou do Evangelho verdadeiro. Todo ensinamento que peça a você para guardar a lei é um falso evangelho. E quem pregar o falso evangelho está debaixo de dupla punição, maldição. Apóstolo Paulo afirma isso. A história do filho pródigo é algo que representa a pureza do evangelho. Lucas 15, 24 vai dizer: por isso, meu filho, estava morto e está vivo novamente. Ele estava perdido e foi encontrado. E eles começaram a comemorar. Em vez de condenar o filho, ele abraçou. Em vez de apedrejar o filho, ele o beijou. O pai fez uma festa com a presença do filho de volta para casa. Esse é o evangelho. Ele não chegou para o filho e falou: mas você gastou tudo, mas você fez besteira, você gastou com mulher, você gastou toda a herança, você pegou a parte da herança, o que é isso? Como? O pai não queria colocar nada na mesa, o pai só queria abraçar, beijar e festejar, porque o filho dele estava de volta. Essa é a essência do evangelho puro. Deus só te quer de volta. Do jeito que você tiver, não importa o que você gastou da herança, não importa as injustiças que você pode ter cometido. Ei, o Pai não está te exigindo conta nenhuma, prestação de conta nenhuma. Ele quer saber que você está de volta para casa e como vai ser daqui para frente agora, que Ele vai poder cuidar de você. Amém? O filho mais velho, que representa a lei, não gostou do que viu. O filho que representa a lei não gostou da graça. O filho que representa a lei queria que o pai punisse o filho. Não, ele fez um monte de coisa de errado, ele precisa ser punido. Como assim? Ele merece sofrer. Olha o que ele diz, Lucas 15, verso 29.
Mas ele respondeu ao pai: eis que estou há muitos anos e te servi e nunca desobedeci a um mandamento seu, mas você nunca me deu um bode, para que eu pudesse comemorar com os meus amigos. Mas quando veio este seu filho, que devorou o seu sustento com prostitutas, você matou um bezerro gordo para ele. E ele disse a ele: filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu. Mas era apropriado comemorar e se alegrar, pois isso, seu irmão estava morto e está vivo novamente, ele estava perdido e foi encontrado. O filho mais velho nunca se sentiu à vontade na presença do pai. Ele sempre buscou tentar a aprovação do pai pelo desempenho. Eu sempre obedeci seus mandamentos, eu sempre fiz isso, eu sempre trabalhei, eu sempre estive contigo, eu sempre fiz isso. O pai, ao invés de chamar o filho mais velho de ruios, o pai chamou o filho mais velho de tecnon, bebezinho, gugu dadá, neném, filho imaturo, filho que não amadureceu, filho que não tem o entendimento ainda. O filho mais velho estava agindo como uma criança imatura. Todos que estão na lei geralmente são imaturos. Tem inveja de quem está sendo abençoado. E geralmente persegue quem está na graça. Ismael perseguiu Isaac. Apesar de mais velho, ele não era um filho maduro ainda. Ele era um filho amado, mas não um filho maduro. Não estava pronto para viver a herança, não estava pronto para estar à frente dos negócios do pai. Filho mais velho podia matar um bezerro a hora que quisesse, era tudo dele. Mas veja, ele não tinha essa intimidade, ele não tinha essa liberdade. Já era dele, ele não precisava merecer, era só falar: pai, hoje eu vou fazer uma festa. Mas geralmente quem está na lei não tem essa liberdade. Não tem liberdade de pedir as coisas para Deus. Acha que, se eu pedir isso é pecado. Se eu falar, é meu pai, eu peço o que eu quiser e eu falo com ele do que eu quiser. Ponto final. É meu pai e eu sou filho dele. Não existe restrições. Não, mas não. Você vai pedir essa coisa, a fila deve estar grande, o tanto de gente orando com um problema maior, você vem pedir. Cala a boca. É meu pai, eu peço qualquer coisa. Precisei, eu falo: papai, tu és o meu sustento, tu és o meu supridor. Filhos maduros, de experiência na palavra da justiça. Olha como a Bíblia define os filhos maduros. Hebreus 5, verso 12, olha isso. Pois, embora a esta altura vocês já devam ser professores, vocês precisam novamente de alguém que lhe ensine os rudimentos dos primeiros princípios das revelações de Deus. Nossa! Você passou a precisar de leite e não de comida sólida, pois todo aquele que vive de leite não tem experiência na palavra da justiça, pois ele é um bebê. Filhos maduros têm experiência na palavra da justiça. Eles sabem que Jesus cumpriu a lei para que eles se tornassem justos. Não tem como ser maduro se você ainda não entende que é justiça de Deus em Cristo Jesus. É isso que o texto está dizendo. Vai ter que voltar a tomar leite para desenvolver, crescer mais um pouquinho. Como você sabe que está na estatura de filho, que cresceu, que está pronto? Quando se fala da justiça, o que você pensa?
Você tem que parar com essa coisa de se sentir culpado, de se sentir não merecedor, porque isso é um sinal de que você precisa comprar alguma coisa de Deus, trocar com Deus alguma coisa. Isso é um péssimo sinal, isso mostra que você está com um pezinho lá no Monte Sinai. Mas Deus quer que você vá para o Monte Sião. Deus não está mais no Monte Sinai. Deus está no Monte Sião, onde está o Espírito, onde está o sangue dos justos, onde tem anjos subindo, descendo, onde a presença de Deus está lá, onde o sangue do Cordeiro está. Amém. A retidão é um presente. Só precisa ser recebido. Presente se recebe. Não se compra. Senão não é presente. Você mereceu, você foi lá e pagou por aquilo. A retidão é um presente de Deus através de Jesus para você. Não se afaste da pureza do Evangelho. Senão você se afasta da bem-aventurança da salvação. Você começa a não entender o que é a sua herança, quais são os seus direitos. Quando Deus te promete algo, isso não significa que depende de você para que a promessa se cumpra. Você apenas tem que vir e receber de Deus. O que eu tenho que fazer para ser curado, pastor? Receba dele. O que eu tenho que fazer para que a minha vida financeira destrave, pastor? Venha e receba de Deus isso. O filho adulto e maduro come comida sólida. Cantares, capítulo 4, verso 2, olha isso. Olha que legal. Seus dentes são como um rebanho recém-tosqueado, que saiu do lavadouro, onde cada um deles tem gêmeos. Ninguém está enlutado entre eles. Seus dentes estão aparecendo e estão prontos para comer comida sólida. Estão prontos para mastigar comida sólida, comida forte. Não precisa mais ficar só no leitinho. Já tem dentes, e dentes fortes, dentes afiados. Isaac foi desmamado. Todo crente tem que ser desmamado um dia. Gênesis 21, verso 8, olha só. A criança cresceu e foi desmamada. Abraão fez uma grande festa no dia em que Isaac foi desmamado. Sara viu zombando do filho de Agar, a egípcia, de quem ela dera a Abraão. Por isso ela disse a Abraão: expulse este servo e seu filho, pois o filho deste servo não será herdeiro com meu filho. Ismael não vai ser herdeiro com Isaac. Só Isaac será herdeiro. Isaac foi desmamado e Abraão fez uma festa. Meu filho está se desenvolvendo, meu filho está sendo preparado para participar dos negócios. Meu filho vai tomar conta dos negócios, o herdeiro. Ismael, ao invés de comemorar, estava rindo de Isaac, zombando. E isso fez Sara expulsar Ismael e a mãe. E declarar uma palavra: ele não vai ser herdeiro com meu filho. Veja, se deixa Ismael ali, Ismael ia crescer e ia querer pegar Isaac na reta em algum momento. Igual fizeram com José. Por isso que Sara expulsou. Não, o seu pai quer te desmamar hoje. Você precisa estar firmado na justiça. Firmados na justiça. Deus pede Isaac para Abraão. Já estou finalizando já.
Deus pede Isaque a Abraão. Gênesis 22, verso 2. Ele disse: agora pegue seu filho, seu único filho, a quem você ama, Isaque, e vá para a terra de Moriá. Oferece-o ali como holocausto em um dos montes em que hei de te falar. Essa é a primeira ocorrência de amor na Bíblia. E é amor por um filho. Você quer saber o quanto Deus te ama? Veja o quanto Ele ama Jesus. Ele abriu mão de Jesus para ter você. Pare de se achar qualquer coisa. Ele abriu mão do que Ele mais amava para te ter. Porque Ele te desejava. Porque Ele te queria perto. Gênesis 24 é o capítulo mais longo do livro de Gênesis. E eu finalizo com essa história. Abraão envia um servo em uma viagem para encontrar uma noiva para Isaque. E ele sai à procura de uma noiva para Isaque. Isaque é a imagem de Jesus Cristo. A noiva Rebeca é uma imagem da igreja. O servo sem nome, que não é citado, não é conhecido, é uma imagem do Espírito Santo. Imagine quando o servo encontrou Rebeca e começou a contar histórias de Isaque para ela. Olha, Isaque é assim. Olha, Isaque é desse jeito. Olha, deixa eu te contar outra história de Isaque. Eles viajando pelo deserto, e esse servo falando para Rebeca sobre Isaque. Esse servo representa o Espírito Santo. Por isso, no caminho, ele vai te falando de Jesus. Você, como igreja, é Rebeca. O Espírito Santo é o servo, e ele está te falando do seu noivo. Como que ele é? Como que ele é maravilhoso, como que ele é perfeito. Rebeca, quando vê Isaque, ela cai do camelo. Uau! É mais do que eu imaginava. Assim vai ser o dia que você o vê. E entenda, você vai vê-lo um dia. Ele está vindo ao seu encontro. O noivo está vindo encontrar com a igreja. E pode anotar aí, você vai se surpreender. Porque Jesus é mais do que o Espírito Santo falou para você. Ele vai exceder. Ele vai além daquilo que você imagina que Ele é. Ei, você é amado. Você é amada. Para com isso. Para com essa criancice. Deus não fica chateado com você. Ele quer cuidar de você. Ele sabe quem você é. Ele sabe das suas imperfeições. Ele sabe onde o Espírito Santo tem que trabalhar em você. Então, para de achar que estragou tudo. Não tem como você estragar o plano de redenção executado na cruz do Calvário.